Graças e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje iremos fazer um devocional na segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos estar lendo o capítulo 2, nos versos 13 ao 17. O tema escolhido para esse devocional é uma mensagem de consolo e ânimo. Vamos estar lendo o verso 13 ao 17 agora. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. O texto lido aqui trata de um momento diferente que o apóstolo Paulo vinha escrevendo. No começo do capítulo 2, Paulo inicia dando algumas instruções a respeito da segunda vinda de Cristo. Vem repetindo coisas que ele já havia ensinado para essa igreja. Ele também vai falar de alguns sinais que ainda deveriam ser cumpridos até que Jesus voltasse. Expõe sobre a apostasia daquelas pessoas que se dizem cristãs e frequentam a igreja, mas que vão abandonar a fé, e apresenta também o homem da iniquidade, que é outro sinal da segunda vida. Quando pegamos para ler o começo, o início do capítulo 2, o versículo 1 vai iniciar dizendo: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai trabalhar no decorrer de todo o capítulo essa questão da segunda vinda aqui. A partir do verso 13 ao 17 vai haver uma quebra no assunto. Ele vai entrar em um outro bloco. Tudo que o apóstolo vem dizendo no início do capítulo, ele já havia ensinado para os Tessalonicenses na primeira epístola, na primeira carta. Porém, eles haviam se esquecido de todos os ensinamentos e pregações que ele já tinha realizado. E por esquecer os ensinamentos, eles estavam temorosos, angustiados, sem saber como seria a segunda vinda. Então houve a necessidade de serem doutrinados novamente. Todavia, os versículos que nós lemos se inicia uma nova sessão do pensamento, como disse anteriormente. Há uma quebra no assunto. Nos versículos 13 ao 17, Paulo vai trazer palavras de encorajamento, conforto para aquela igreja, pois aquele povo estava vivendo uma crise de ansiedade em relação às coisas futuras que ainda haveria de se concretizar. Preocupados se eles iam apostatar, estavam rodeados de falsos mestres, que acabavam causando confusões doutrinárias, mas agora Paulo vai acalmá-los. Agora vamos trabalhar os versículos. Paulo vai iniciar o versículo 3 dizendo a palavra entretanto ou mais, dependendo da versão da Bíblia, demonstrando que tem relação com o que ele acabou de dizer anteriormente no início do capítulo 2. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dois versículos, existem princípios muito profundos e importantes a respeito de nós, a respeito da Igreja de Deus, não só para a Igreja de Tessalônica, mas para a gente também. Vejamos, ele começa dizendo para aquele povo que eles eram amados por Deus. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer para aquela igreja é para que eles se acalmem, descansem em Deus, que eles lembrem do que Paulo já tinha ensinado. Saibam que vocês são amados por Deus. Essa é a primeira verdade que o apóstolo vai trazer para a memória daquela igreja. E falando de amor, é muito interessante a gente falar de amor, pois a gente vive uma cultura que tirou o foco do amor. Amor para nós é retratado nas novelas e nos filmes como um sentimento, como uma paixão, como coisas que acontecem dentro de nós. E isso não tem nada a ver com o amor de verdade. Quando a Bíblia fala de amor, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, na verdade foi uma decisão de amar. O amor de Deus, o amor que Jesus ensina é uma decisão e não um sentimento. Então Deus decidiu amar nós. E foi esse amor que fez ele mandar o seu filho para sofrer, para morrer e ressuscitar para a gente como nós. E para a igreja, para toda a igreja.
Foi esse amor que levou a Jesus Cristo a passar por tudo o que ele passou para pagar um preço do nosso pecado. É isso que Paulo quer dizer em primeiro lugar. Mas Paulo continua dizendo, vocês foram escolhidos. Paulo fala aqui do fato de nós sermos escolhidos desde a fundação do mundo. Além da gente sermos amados por Deus, nós também fomos escolhidos. E Paulo não para por aí. Paulo, já imaginando que aqueles irmãos estavam angustiados, estavam desesperados, estavam em um ambiente de falsos mestres, Paulo fala, gente, acalma o coração de vocês, eu já ensinei vocês sobre a segunda vinda de Jesus, nós já falamos sobre esses sinais, tragam à memória de vocês algumas coisas, vocês são amados por Deus, vocês foram escolhidos por Deus para a salvação. E Paulo continua dizendo, vocês foram santificados, ou separados. A ideia da palavra santificar tem o mesmo significado de separar. O que Paulo está querendo dizer com tudo isso, olha, o Santo pegou toda a obra de Jesus Cristo e aplicou no coração de vocês. E fez vocês entenderem a obra de Jesus na cruz. Ou seja, o Espírito Santo separou vocês. Quando Jesus voltar, vocês não vão estar naquele grupo dos incrédulos, daqueles que não alcançaram a salvação. Vocês foram separados por Deus. Paulo está diferenciando esse povo dos incrédulos, das pessoas que não creem em Jesus Cristo. Mas essa palavra separados tem um outro sentido. Quando vemos essa palavra na Bíblia, santificação, ela vai ter a conotação de separados. Porém, também no sentido de que a ideia de nós, amados por Deus, escolhidos por Deus, nós fomos separados por Deus para ver uma vida diferente. Então, a palavra santificação também tem esse sentido, que a obra que Deus realizou em nós de sermos amados, escolhidos e separados, o Espírito Santo pegou tudo isso e aplicou em nosso coração e fez a gente entender. E como consequência disso, existe uma diferença na nossa vida agora. Depois de tudo isso, o jeito que a gente trabalha tem que mudar. O jeito como a gente vivemos em casa tem que mudar. O jeito como eu trato a minha esposa, o marido, nossos filhos tem que mudar. O jeito como levamos nossa vida tem que mudar. O jeito como eu me envolvo com os irmãos da igreja tem que mudar. Porque nós somos separados para vivermos de uma maneira diferente das pessoas que não tiveram encontro com Jesus. E ele termina esses 2 versículos dizendo que aquela igreja foi chamada. Verso 14. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão que ele inicia dizendo, foi para isso, para quê? Para os quais, ou seja, essa expressão poderia ser trazida para como tal finalidade. O que Paulo quer dizer é que vocês não foram amados por acaso, vocês não foram escolhidos por acaso, separados por acaso. Então, sendo santificados por acaso. Mas existe uma finalidade. Então, Paulo chega no final do versículo 14 dizendo que aquela igreja que foi chamada para pregar o Evangelho, chamada para dizer aos outros a transformação que ocorreu dentro delas. Deus usa pessoas para alcançar os seus. Deus usa a igreja para ser o reflexo de Cristo no mundo e anunciar essa salvação para aquelas que não a conhecem. Mas muitas das vezes nós estamos no sentido mútuo, bem amados, escolhidos e separados, e nos esquecemos que nós fomos chamados para um propósito. O texto continua no versículo 15. Depois que Paulo disse isso tudo, vocês foram amados, escolhidos, separados e chamados para a obra de Deus, ele inicia assim, verso 15, né? Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Quando Paulo começa o versículo 15, ele diz assim. A ideia é justamente que ele está ligando o que ele acabou de falar nos versículos anteriores, de falar com essa conclusão. Ou seja, tendo em vista tudo isso que vocês são amados, escolhidos, separados, chamados, então permaneçam firmes. Guardem tudo aquilo que vocês aprenderam e ainda vão aprender. E essas palavras, permanecer firmes e guardar, são expressões muito fortes, que na nossa tradução a gente não consegue entender isso. Mas a expressão permanecer firme, ela está em um tempo no grego que a gente chama de tempo presente imperativo. O imperativo a gente conhece que é uma questão de uma ordem. Essa não é uma opção de Cristo. Essa não é uma opção de um cristão. Aquele que conheceu a Jesus não tem a opção de permanecer firme ou não. Ele precisa permanecer firme naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele diz crer. E o tempo presente, que é diferente do nosso na língua portuguesa, no grego o tempo presente é uma ação contínua, é algo que nunca acaba. Então a ideia de Paulo
é que vocês precisam continuar permanecendo firmes sempre. É igual quando a gente diz que a nossa vida é dura, mas a gente tem que permanecer firmes até o fim, né? Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Permanecer firmes é para sempre. É até Jesus voltar. É uma ação contínua, é um imperativo, é uma ordem. Quando ele fala guardam as tradições, essa ideia da palavra guardar poderia ser traduzido como apegar ou segurar com força. Então Paulo quer enfatizar mesmo essas expressões. Olha, permaneçam firmes sempre, e outra, segurem, guardem no coração de vocês e na mente de vocês tudo que vocês já aprenderam. Quando Paulo vai falar sobre tradições, ele não se refere às tradições religiosas, costumes da igreja, usos e costumes, coisas que sempre se fez, de um púlpito no meio ou instrumentos ali no canto, né? Algumas igrejas têm um púlpito no meio ali, como de costume, os instrumentos de um lado, né? Ele está falando disso. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Na verdade, essa palavra tradições, ela poderia ser melhor traduzida por aquilo que foi passado de geração em geração. É como se Paulo falasse: gente, vocês precisam permanecer firmes e guardar aquilo que chegou até vocês, aquilo que saiu lá de Jesus e dos profetas da palavra, aquilo que foi de geração em geração sendo ensinado, sendo pregado. Vocês precisam lembrar e guardar. O que Paulo quer dizer como tradições é o evangelho, é a mensagem de Jesus, é as boas novas, é a mensagem do reino de Deus. Permaneçam firmes e guardem os ensinamentos do Senhor, guardem a palavra da Bíblia, as palavras da Bíblia. E aí, para encerrarmos com os versículos 16 a 17, Paulo conclui, vamos estar lendo o versículo 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça. 17, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Paulo vai encerrar agora com uma oração. Isso aqui é uma espécie de oração. Paulo vai expressar o seu desejo em relação àquela igreja. E o desejo de Paulo era justamente que o Senhor Jesus e o próprio Deus pudesse trazer consolo e confirmação para aquela igreja, e toda boa palavra e toda boa obra. Paulo esperava profundamente que tudo o que ele estava dizendo e o que ainda diria no decorrer dessa carta resultassem em transformação de vida. Então Paulo conclui esse dizendo: olha, o meu desejo é que Jesus, o nosso Deus, aquele que nos deu eterna consolação e boa esperança, que ele possa aplicar tudo isso no coração de vocês e que ele possa confirmar em vocês a boa palavra e boas obras. Irmãos, através do ensino correto da Bíblia, aquela igreja deveria ser instruída nessa palavra e ter por consequência boa obra, vida diferente. Aqueles que estavam angustiados e temorosos e com questionamentos em relação à segunda vinda, Paulo usa esse bloco dizendo: gente, calma. Nós já conversamos sobre isso, eu já ensinei vocês. Vocês não precisam ficar temorosos e angustiados, porque vocês são amados por Deus, escolhidos, separados, chamados por Deus. Vocês são pessoas que já vivem e conhecem a palavra de Deus. Então permaneçam firmes no que vocês conhecem. Guardem tudo isso que vocês já aprenderam de mim. Ele termina com uma oração dizendo: eu creio que o próprio Deus vai confirmar tudo isso no coração de vocês e vai tirar toda angústia e todo medo. E vai fazer vocês de fato terem uma vida diferente e mais leve na presença dele. Sem se preocupar com quando Jesus vai voltar, como será o homem da iniquidade, quais são os sinais. Tudo isso, na verdade, será confirmado pela boa palavra e boa obra. Agora, para a gente poder concluir, vou deixar 2 lições para a nossa vida baseadas nesses versículos que nós meditamos hoje. A primeira lição, ponto 1, precisamos sempre lembrar quem somos em Cristo. O que Paulo faz com essa igreja é o que nós precisamos fazer. Paulo relembra que essa igreja, olha, vocês são amados por Deus, vocês são preciosos. Vocês são a igreja de Deus. É a mesma coisa que nós precisamos saber, nós precisamos resgatar todos os dias em nossas vidas quem somos em Cristo. Somos amados por Deus, somos escolhidos, somos separados pelo Espírito de Deus, chamados para cumprir uma missão, uma vocação, em cada área que cada um atua. E a questão de chamado que me refiro aqui não é sobre ser um missionário, um pastor, alguém que vai se ocupar dessas áreas, mas na verdade o chamado de Deus é para todo aquele que teve um encontro com Ele. Não interessa a área que Deus chamou, seja você um mecânico, um empresário, uma diarista, se você é uma dona de casa, um médico, enfim. Deus te chamou e te vocacionou para ser um testemunho
ou uma testemunha do reino de Deus. Em qualquer lugar onde você está, isso precisa começar a fazer parte das nossas vidas. Devemos quebrar o mito que o chamado de Deus é para ser um pastor, um presbítero, e lembrar que todos nós somos sacerdotes de Deus em nossos ambientes de trabalho, na nossa casa, no nosso meio, da nossa família, e resgatar quem somos em Cristo também nos ajuda a viver. Porque durante a nossa caminhada nós vamos passar por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família, problemas espirituais, problemas na igreja, enfim, nós sempre vamos estar enfrentando dificuldades. Mas quando nós lembramos de quem nós somos em Cristo, isso vem como alívio em nosso coração. Segunda lição, ponto 2. Precisamos investir em ferramentas que nos ajudam a permanecer firmes e guardar a fé. Quando Paulo fala permaneçam firmes e guardam tudo aquilo que vocês ouviram de mim e de outras pessoas a respeito do Evangelho, Paulo não está dizendo façam esforço, cheguem em casa e fiquem, vou ficar firme, vou guardar. Não é isso que a gente, não é isso, gente. Existem ferramentas, exercício, existem coisas que nós precisamos fazer que vão nos fazer firmes. A questão é que nós não investimos nisso. Quanto tempo diário nós temos investido para ler a Bíblia ou para orar? Ou talvez você vai se pegar com 10, 20 anos de igreja e até hoje você leu a Bíblia e não leu a Bíblia toda. Ou pior, não consegue parar um tempo do seu dia para ter um tempo a sós com Deus, de leitura, de meditação, de oração. Irmãos, nós não vamos para nenhum lugar sem isso. Nós vamos ser eternas crianças na fé. Se a gente não aprender que o básico de alguém que teve um encontro real com Jesus é que essa pessoa teve fome e sede por Deus, essa pessoa sente necessidade de ajoelhar e falar: Deus, nós vamos ter um momento agora, eu quero ler esse versículo, Deus fala comigo, o que tem para me ensinar hoje? Querer a ajuda do Senhor nisso, acalme meu coração nessa questão. Gente, é uma vergonha quando falamos que somos cristãos. É uma vergonha passar semanas e após semanas frequentando essa igreja, achando que isso é suficiente para a nossa fé. É uma vergonha a gente ficar se alimentando da palavra de terça, da palavra de quinta, da palavra de domingo, dos trabalhos das orações dessa igreja, da nossa igreja, vídeos de outros pastores. Tudo isso é muito bom, mas isso é uma vergonha. Você achar que o pastor vai te nutrir espiritualmente. Você precisa ter o seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus. Todas as ferramentas que nós temos na igreja é benção, é válida, é claro, mas não podemos ficar apenas nessa dependência. Nós nunca vamos conseguir fortalecer a nossa fé. Se eu te perguntasse quantos livros você leu no ano passado, bons livros, livros teológicos, livros pastorais que nos ajudam a entender mais a Bíblia, mas infelizmente a gente não consegue nem ler o principal para conseguir ler os complementos que nos auxiliam, ou ao contrário, a gente se alimenta de tantos livros que não vai agregar na nossa fé, mas não conseguimos ler um salmo por dia, por menos isso, né? Gente, não vai haver crescimento espiritual, não vai haver fortalecimento na nossa fé se a gente não investir nessas ferramentas. Hoje nós temos inúmeras maneiras de lermos a Bíblia, inúmeros comentaristas que nos ajudam a entender aquele texto, e nós precisamos aproveitar isso. Vamos se apegar mais. E eu gostaria de orar para nos lembrar quem nós somos em Cristo, a nossa posição em relação a Deus. Isso precisa afetar o jeito que nós vivemos. Isso precisa afetar todas as nossas áreas da nossa vida. Não existe aquela velha dicotomia que ouvimos e ainda ouvimos na igreja, em que uma parte da nossa vida é santa e uma outra parte secular. Isso diz respeito à nossa fé. Precisamos se posicionar em relação a Cristo. Vamos orar para pedir que Deus nos ajude, que nos incomode a ler a Bíblia, a ter um tempo de oração, uma vez ou outra fazer um jejum. Oremos. Soberano Deus, muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado por todos aqueles que chegaram até esse vídeo e estão se alimentando desse devocional. Muito obrigado, Pai. Coloque em nossos corações o desejo de orar, de ler Tua Palavra, de nos separar para o Teu reino. Que a nossa vida venha ser um reflexo de fato do Teu encontro, que outras pessoas possam olhar para nós, olhar para dentro da gente e ver que de fato nós temos Cristo dentro de nós, que nós podemos se apegar mais a Ti, Pai, nos buscar, entender que
essa vida aqui é passageira e que existe uma eternidade à nossa espera, que venha existir dedicação, assim como nos dedicamos aos nossos jogos, às nossas diversões em família, com a namorada, com a esposa, com os pais, com os amigos, que venhamos entender que precisamos ter de fato um relacionamento contigo, Deus. Nos ensine, Pai, e nos perdoe pelos nossos erros, pela nossa falta de desejo de buscar, Pai. Nos ajude, Senhor. Continue firme conosco. Nos ensine a guardar toda a palavra. Nos ensina, Pai, a te buscar mais, com mais fervor, com mais piedade, Pai. Em nome santo de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por todos que estão presentes aqui, que chegaram até aqui ao final, que estão ouvindo essa oração, Pai. Ajude os teus filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa ferramenta que é o YouTube, para que a expansão do teu reino avance por aqui também, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém.